Começando então pelo Palmeiras, porque Palmeiras e Vasco jogaram ontem no Allianz Parque. O Palmeiras venceu então a sua partida no Campeonato Brasileiro. Duda, a primeira vitória em casa do Palmeiras, não é isso? Ou como mandante no campeonato, não é isso, Duda? Exatamente, em casa no Allianz Parque também, né, Bruno? Um abraço para você, para os nossos companheiros e também para o Fã de Esportes. E a segunda vitória seguida do Palmeiras, o que não vinha acontecendo e considerado por muitos palmeirenses, né, a melhor partida do Palmeiras nesta temporada no Brasileirão. Principalmente pelo primeiro tempo que o Palmeiras teve, 64% de posse de bola, 22 finalizações, não deu chances ao Vasco na partida de ontem. E lógico que o jogo coletivo do Palmeiras, mesmo com os desfalques, funcionou, mas passou também por um destaque de 17 anos, né? Passou pelos pés do Estevão. Foi ontem o protagonista, mesmo que ele também não queira assumir esse título. Deu passe para os 2 gols de Piquerez e Rony, ainda teve 2 dribles, teve 5 finalizações também. Vem ganhando cada vez mais oportunidade, também crescendo nesse time do técnico Abel Ferreira. O Abel também destacou que foi uma boa partida do Palmeiras, diferente, né, dos últimos jogos. O próprio Estevão já tinha dito que o Palmeiras precisava de uma partida como a de ontem, ou seja, não vinha de fato acontecendo. O Abel fala justamente sobre isso, sobre o porquê, né, dessa partida tão boa do Palmeiras. Também o Rony, autor de um dos gols, fala aqui no Sport Center. Com uma equipa tão vencedora, com uma exigência tão alta que tem que todos os dias jogar, passamos aqui um período em que se calhar o nosso jogo ofensivo não era tão fluido como foi nesta primeira parte. Acho que foi 25 minutos do melhor que eu vi o Palmeiras fazer, com dinâmica, com intensidade. Não posso negar, disse isso anteriormente, o vento está forte, nós queremos ir naquele sentido. O que temos que fazer é ajustar as velas, se for preciso, porque não temos neste momento, ou só temos 2 dos nossos capitães, que é o Everton, o Rocha e o próprio Dudu, que nos pode ajudar, e hoje ele esteve no banco também por isso. A gente estava com o intuito de voltar a fazer o que nós vinhamos fazendo no passado, né, que o professor cobrou da gente, e graças a Deus conseguimos. O nosso intuito hoje era buscar os 3 pontos, né, para estar subindo na tabela, e nós sabemos como era importante esse jogo para vencer aqui diante dos nossos torcedores. Tá aí o Rony, Abel Ferreira também falando sobre essa partida do Palmeiras, e um destaque, né, o Abel falou e citou muito a questão do tempo para treinar, o tempo de descanso também para os jogadores do Palmeiras foi muito importante para que o Palmeiras tivesse então uma partida tão ofensiva como foi a de ontem. Ele também citou o Dudu, que ficou no banco de reservas, voltando, né, a ser relacionado depois de 10 meses fora em recuperação de lesão. O Dudu ficou no banco, como o próprio Abel revelou também na entrevista coletiva, porque o Dudu não estava se sentindo confortável para voltar ontem, né, para jogar ainda, ou seja, vão acontecer algumas conversas até que o Dudu esteja totalmente pronto para voltar a atuar, mas queria estar totalmente com o grupo. O Palmeiras já se reapresentou, né, volta agora aos treinamentos, porque na próxima segunda-feira enfrenta o Atlético, um confronto direto na tabela de classificação. O Palmeiras jogando fora de casa em busca de mais uma vitória, também aumentar essa distância ali para o Atlético. Jogo fora, em Belo Horizonte, Abel Ferreira em busca de mais 3 pontos com o Palmeiras. Roberta, Duda, obrigada pelas informações, trazendo então um raio-x do jogo, e a gente coloca um dos personagens na nossa tela, que é o Estevão, contra o Vasco. Então, em termos de minutagem e ações com bola, ações na área rival, ele foi o segundo melhor da equipe, né? Entre os 20, isso em relação aos outros 20 jogos dele, então é em comparação com ele mesmo, fez um baita de um jogo. Finalizações foi o jogo que ele mais finalizou e que ele teve, obviamente, mais participação em gol. Foi importantíssimo para esses 2 gols do Palmeiras em cima do Vasco. E é isso, né? Um garoto muito jovem. Quando a gente fala dos processos, né, Breiler, do Palmeiras, o Estevão foi um que foi galgando ali meio que na calada, o hype em cima de um, em cima de outro, e ele foi assumindo esse protagonismo, ou talvez não esse protagonismo, mas essa responsabilidade de uma forma muito natural, né? Exato. O desempenho do Estevão hoje é reflexo da base do Palmeiras, que hoje é a melhor do Brasil, em processos, em transição, em respeito a etapas. Dificilmente o Palmeiras atropela as coisas. O Estevão é muito jovem, sim, 17 anos, mas há muito tempo já se destaca nas categorias de base do Palmeiras, e nem por isso se criou uma grita de tem que ser agora. O torcedor fica de olho, mas o Abel sempre contendo euforia, sempre segurando para colocar o garoto no melhor cenário possível, e ele pega um Palmeiras que precisa de jogadores com a característica dele, que joga de uma maneira que favorece
um cara que vai para cima, que tem personalidade, que não tem medo de errar. Então, essa é uma virtude muito positiva do Estevão. Ele tá com uma maturidade, né, Breiler? Exato. Porque assim, ele apanhou pra caramba no jogo de ontem e mesmo assim... E não se intimida. Não, e as tomadas de decisões, né, além, claro, da habilidade que já é natural dele, chama atenção, né? E é um jogador com muita habilidade, que não é aquele firuleiro que fica tentando ciscar. Ele vai pra cima e é objetivo. Então isso conta muito num time como o Palmeiras, que tem essa ideia, que ajuda o garoto a amadurecer o seu jogo também. Então é muito positivo para o Palmeiras ter esse ambiente na base. Uma base que faz boa transição, que além de revelar, sabe o momento certo de usar, e o Estevão, para mim, está sendo utilizado no melhor momento possível. E é curioso pensar, né, desculpa, não, fala. Porque o Abel, ele normalmente é tão contido, né, quando o assunto quando o assunto é a molecada do Palmeiras, e aí com o Estevão ele se deixa levar, né, quando ele fala de estar encantado, porque realmente é muito impressionante o que ele faz em campo, olha isso. E assim, o Abel já pontuou, depois de uma partida, acho que foi de Libertadores, inclusive, sobre alguns ajustes, sobre a fase defensiva do jogo, que o Estevão precisa melhorar em algumas questões. E nesse caso, não necessariamente seja o caso de um jogador jovem que você vai ter que tirá-lo para ele poder melhorar. Ele já mostra que ele já amadureceu no jogo. Ele já mostra que ele já entendeu um pouco do que o Abel pede, do que o Palmeiras precisa. Então, é muito legal de acompanhar, porque ele vai se tornando uma peça fundamental no time, ele vai se tornando um cara que influencia diretamente no jogo, e a partir daí ele vai crescendo jogo após jogo. A gente tá vendo aí dos gols também depois revisados e anulados. Agora, Mari, talvez tenha sido a melhor parte, além do Estevão, né? A melhor partida do Palmeiras no campeonato. Sim. Você destacou, e eu achei que o Veiga jogou muito bem mesmo ontem. Jogou bem. Agora, essa melhor partida do Palmeiras no campeonato é porque, de fato, o Palmeiras foi muito bem e, assim, evoluiu bastante do que vinha apresentando no campeonato? Ou também está relacionado a essa fragilidade do Vasco? Acho que os dois. O Palmeiras não deixou de aproveitar a fragilidade do Vasco, do adversário, para ter o seu melhor jogo. Ele aproveitou a situação. Ele aproveitou o ambiente, ele aproveitou voltar para casa, né, diante dos torcedores, Allianz Parque, não Arena Barueri. Ele aproveitou a fragilidade do Vasco, que realmente cede muito espaço e mais do que isso, não tem poder de reação, né? Assim, ainda não tem poder de reação, foi muito diferente de um 6-1, mas ainda é muito difícil para o Vasco reagir. Parece que ele tem um limite ali, e o Palmeiras, ele foi de uma intensidade coletiva que o Abel destacou, e foi realmente isso. Porque o Rafael Veiga parece que ele está numa fase de altos e baixos, que no melhor da passagem dele pelo Palmeiras, que já é grande, ele teve sequências de muitos jogos bons. Mas não sei se de um ano para cá, talvez, ou nesses primeiros 6 meses, ele oscila com bons jogos, aí 2 ou 3 jogos ruins. E o torcedor do Palmeiras, obviamente, quer ver o Veiga sempre jogando como jogou ontem, não é, professor? Quando o Veiga melhora, o time melhora, né? Acho que tem uma questão também de posicionamento, tem uma questão do que você quer do Veiga. Sim. Acho que o Veiga é visto, não pelo Abel, por quem conhece lá do Palmeiras, mas ele é visto por muita gente como um jogador que não é bem isso, jogador do passe mais longo, ele é de um jogo mais combinado. E ontem isso funcionou. Ontem foi o Veiga que o palmeirense quer. Ontem voltou a ser aquele Veiga e o time voltou a ser o que era. O Veiga é um jogador que não precisa provar mais nada para ninguém, né? Acho que tá claro que a gente colocou ali termômetro, acho que é uma boa definição. Os bons momentos do Palmeiras passam por bons momentos do Veiga. É uma questão, acho que muito mais de posicionamento no campo. O Abel está sempre atento a isso. Acho que é uma organização coletiva também, que vai privilegiar a qualidade dele ou não. O Palmeiras estava num período, desde o final do ano passado, em que o Endrick assumiu o protagonismo do time. Então, era um time que buscava muito o Endrick, e o Endrick circulava muito pela intermediária, que é a região onde o Veiga se sente melhor, mais à vontade. Então, ele meio que estava disputando espaço com o Endrick, que era, repito, o protagonista do time. Ele assumiu essa condição. Agora passamos a era pós-Endrick, que vai ter outro nome, era Estevão. E o Estevão, que é o novo protagonista do Palmeiras, joga pelo lado do campo. Então, a faixa central se oferece mais uma vez para o Veiga.
E o Veiga vai ocupar aquele espaço, que é o espaço onde ele se sente mais à vontade. É o chute da entrada da área, é o passe da intermediária para alguém que entra na diagonal ou buscando mesmo um levantamento na área. É pisar na área para finalizar, que ele estava fazendo pouco. Ele vai ter mais essa condição agora porque o time mudou. O desenho do time é outro. Volta a ter o Rony mais centralizado, como estava sendo antes. Vira o foco para o lado direito do campo. Aquele lado direito que muitas vezes ficou indefinido, durante um tempo foi o Arthur, depois o Mike jogou por ali como um atacante pela direita. Agora o desequilíbrio do Palmeiras está ali, está no Estevão. E a bola vai sobrar e o espaço vai sobrar para quem chega pelo meio. Ontem, por exemplo, o gol do Piquerez foi um gol que ele atacou o espaço. Ele veio da esquerda na diagonal e finalizou. Poderia ter sido perfeitamente o Veiga chegar naquele espaço ali. E vai ser o Veiga em alguns momentos. Mas, quando o Dudu voltar, aliás, o Dudu ontem já ficou no banco, o Abel explicou depois na coletiva que o Dudu ainda não está pronto, mas ele pediu para ir com a delegação para o estádio, então ele já ficou ali. Sentiu o clima. Mas não ia jogar, ele não ia jogar. Voltar para a rotina, né? Para se reambientar. Você falou, obviamente, que vai ficar mais focado no lado direito, né? Mas se o Dudu volta bem, aí pode equilibrar isso aí, né? Sim. O Lázaro ainda está tímido, ou a bola dele é essa? Então, o Lázaro... Ele tem mais bola para jogar. O Lázaro não é um jogador de protagonismo. Ele é um coadjuvante. E é um bom coadjuvante, porque ele vai pisar na área, vai fazer gol, como já fez. Ele tem uma boa qualidade técnica. A técnica é coisa que no futebol a gente aprende, né? Seu pai deve ter ensinado muita gente já, as escolinhas da vida. Você vai bater na bola com esse lado aqui do pé. Se você quiser, sabe, o posicionamento qual é? Você vai se posicionar dessa forma, vai receber a bola, vai tentar protegê-la, você vai cabecear de certa forma, queixo do peito, queixo no ombro. Né? São coisas que você ensina. Figurinha? A figurinha é famosa. Figurinha. Você, o Marra e o Abel. Na figurinha. Então, essas coisas são a técnica. O talento é o que vem do próprio jogador, que nasce com ele. O cara que nasce com a bola no corpo. É o caso do Estevão. O Estevão nasce com a bola no corpo. O Lázaro não tem esse talento, mas ele tem boa técnica. Então, o Dudu já tem. O Dudu tem o talento. Então, a boa técnica do Lázaro vai permitir a ele saber se posicionar, saber bater na bola, entender a leitura de jogo, aparecer na área para finalizar, eventualmente de cabeça, até mesmo isso, ajudar a recompor. Mas, assim, o drible, aquela situação que deixa o adversário assustado, não dá para comparar. Ele até pode fazer isso, mas não no mesmo nível que o Estevão faz do outro lado, porque é um jogador desequilibrante, como diria o Tite, né? Um externo desequilibrante. É o caso do Estevão. A do Vasco dá pena, né? O Vasco é um time muito importante para estar nessa situação. Professor, ontem teve homenagem no Allianz Parque. O zagueiro Luan, que está indo embora, é para o Toluca do México que ele está indo? Toluca. Ele foi homenageado e ele que teve 260 jogos oficiais pelo Palmeiras, 229 como titular, com 8 gols, 6 assistências e uma coleção de taças. Bicampeão da Libertadores, 3 vezes campeão brasileiro, além de Copa do Brasil, Supercopa, Recopa Sul-Americana e foi 4 vezes campeão paulista, apresentando muito bom futebol. Alguns erros que acabam marcando. Tem alguns torcedores, aqueles mais corneteiros. Ele fez pênalti contra o Chelsea. Ele falhou. Tem algumas falhas, mas, pelo menos na minha visão, tem muito mais pontos positivos, né? Sim. Tanto que foi aplaudido ontem no estádio. Ex-Vasco, né? Jogador originário do Vasco. Campeão olímpico 2016, lembra? Tecnicamente, um jogador de boas qualidades, ficou por algum tempo marcado por essa coisa do mordomo, né? Ele aparecia, às vezes em partidas muito boas. Sim. Ele fazia partidas muito boas em que acontecia alguma coisa. Só que ele tá no lugar errado na hora errada. Um lance específico em cima dele, em silêncio. Eu acho que isso só reforça a força desse rapaz. Porque em silêncio ele era o segundo desse elenco, estava ali presente, né? Qualidades ele tinha. Sim. Sobreviveu, inclusive, a toda essa gritaria aí do cara em que as coisas aconteciam erradas em cima dele. Mas, tecnicamente, a relação dele com a bola sempre foi muito boa. Um jogador muito útil para esse elenco por muito tempo. E eu não tenho dúvida que logo vai ser opção de volta para o futebol brasileiro, viu, Abel?
opção para esses clubes que procuram um zagueiro. Você está apostando que ele não terá sucesso no México? Não, eu estou que ele vai voltar logo? Futebol mexicano, Seu o professor tem razão. corneteiro. Não é corneteiro, não. O professor tem razão. Futebol você também, então. É um tá futebol apostando que ele volta rápido, é um isso? futebol de alta rotatividade. O cara bate lá e volta. O cara joga 6 meses. Os campeonatos lá são de duração de 6 meses. Como era antigamente. São 2 campeonatos por ano. Apertura e clausura. Thiago Volpe joga vôlei? Então, o Thiago Volpe já rodou Voltou lá pra caramba. Tá, acho que tá nesse, inclusive, no time para onde vai o Luan, o Toluca, hoje. Mas já esteve em clubes diferentes. Lá mesmo eles trocam de um clube para o outro e tal. Então, é comum. O jogador vai para lá, fica 6 meses, 1 ano no máximo e volta. Abel Verônico, ponta esquerda, que jogou 4 anos no Atlas de Guadalajara. Uma outra Joga época. vôlei? É uma outra época. Não é a realidade de momento. E aí juntam duas coisas, né, Eugênio? A rotatividade do futebol mexicano e a boa presença que ele deixou no Brasil. Ele será um zagueiro lembrado. Todo mundo que precisa de um zagueiro vai lembrar, tem o Luan, que jogou no Palmeiras, que jogou no Vasco, é um bom nome para trazer de volta. O Luan... Sabe quem esteve recentemente no Toluca? Quem? Terãs. Sabe quem esteve recentemente no Toluca? Pedro Raul. Sabe quem esteve recentemente no Toluca? Léo Fernandes, que hoje brilha no Penharol. Aliás, acertou a renovação. Seu olho brilhou. Eu ia vai falar até o final do ano. Seu olho brilhou, hein? Mudou o tom da voz, o olho mudou de cor. Sorriu. O empréstimo terminaria agora no meio do ano, mas eles conseguiram esticar até o final do ano. Ou seja, teremos Léo Fernandes nas 8ª de final da Libertadores. Mas então, são 3 exemplos que eu estou te dando para mostrar que os jogadores batem no Toluca e ficam pouco tempo. E olha, o Luan foi presenteado ali com uma placa, homenageado, e o técnico do Vasco também ganhou um presente. A derrota foi muito ruim, mas ganhou pelo menos uma garrafa de vinho. Pronto, né? Não saiu de mãos abanando. Olha aí, ó. Eu apostaria, viu, professor, que é um vinho da região do Alentejo ou do Douro. Sim. Provavelmente. Existem outras, Não é uma do dessas Porto, duas aí. Não, acho que não é do Porto, não. Ele deve ter recebido a garrafa e falado muito obrigado, preferia que tivesse chutado menos contra o meu gol, mas agradeço. Não sei se vai descer bem se eu tomar hoje. Eles são amigos já de algum tempo, o Álvaro Pacheco e o Abel Ferreira, são de cidades próximas, então eles têm um relacionamento que não é de hoje, lá em Portugal acontecia, então há uma amizade. Só que você, antes do programa, falou comigo, você me perguntou... Quer que eu repita? Repita a pergunta. Se Abel Ferreira tivesse perdido o jogo, Palmeiras jogou mal, Vasco ganhou, ele ia com aquele bom humor entregar essa garrafa para o amigo e vizinho conterrâneo? Você acha? Não tenho bola de cristal, não sei, não tenho como saber. Acho que ele normalmente, quando perde, ele fica um pouco mais chateado ali e tal. Mas amizade é amizade, né? Mas Nem mesmo a força do tempo irá destruir. Amizade! Talvez tivesse entregue fora das câmeras. Nem mesmo uma derrota irá destruir. Você acha que ele teria mocosado o vinho? Que o vinho Não, voltaria para casa?